Em meio ao movimento do dia a dia, a correria e o excesso de informação, são eles que se destacam. Imponentes, diferenciados e luxuosos. São os prédios históricos que nos fazem lembrar de nossa história. São registro real e atual de nosso passado e de nossas raízes. E apesar de todas as mudanças, reconhecer o que fomos nos ajuda a entender para onde vamos. Hélia Maria de Fátima Jimenez Machado. Eu sou mestre pela Unesp, na ocupação do espaço, com o trabalho, a tese, uma história prepeúna. Eu falaria que essa sociedade está muito voltada para o utilitário imediato, mas isso passa. Se você não registrar suas origens, você fica descartável. E não é isso que a gente pretende, né? A gente pretende que a geração que venha depois se valha dessa cultura e melhore e vá para frente. Mas o novo nasce do velho. Você não consegue começar criando. Então, agora a cultura é assim. Agora, não. O novo nasce do velho. Se você não pegar as raízes, você planta no vento. As raízes são fundamentais. Então, essa não valorização é uma coisa muito da sociedade do consumo, para você não pensar em nada e consumir. Então, eu preciso ter o sapato que é não sei o quê, porque isso é mais importante. Então, e o que vai levar a isso? Sociedade do descartável? Eu sempre falava para os alunos, o novo nasce do velho. Você tem que entender. Se você não entender, você não se desenvolve. E ao andarmos pelo centro da cidade, alguns resquícios do passado. O que sobraram foram as residências dos barões do café. Um ou outro prédio que resistem em meio a bancos, farmácias e estacionamentos. Onde é o Bradesco, que era a família Piccoli que morava ali, eles tinham um casarão maravilhoso ali. Eram os casarões do café, porque os fazendeiros de café, quando enriqueceram muito, eles faziam um casarão na cidade, um sobrado, uma casa bonita, né? E ficavam entre a cidade e a fazenda, né? Mas daí os filhos vinham estudar na cidade. Então eles tiveram esses casarões assim muito emblemáticos, né? As cidades que passaram por isso têm. É que é uma pena que depois o prédio, o ponto é muito bom. Então se derruba para construir uma coisa grande, né? Hoje, em volta da praça, o que a gente tem? Bancos, farmácia, estacionamento. Não tem. Acabou, né? Antigamente, em volta da praça era a igreja, porque era o poder da igreja. Isso sempre vai pelo poder. Quem determina a organização do espaço é o poder econômico. Outro exemplo de construção imponente que demarca toda essa riqueza é o Gabinete de Leitura. Construído em 1889, o prédio continua sendo símbolo da cultura e educação. Ele é um prédio muito bem construído, né? Denotando que tinha dinheiro, né? Para construir um prédio daqueles, né? Tinha muito dinheiro. E ele era um marco, né? Ele era uma construção muito imponente, né? Então Pedro visitou o Gabinete de Leitura e deixou o registro. Ele visitou porque ele tinha muito interesse na cultura. Então, é muito próprio dele nessas visitas e no lugar onde estava se desenvolvendo a cultura, né? Mas a importância econômica da cidade ficou ainda mais evidente e promissora com o desenvolvimento da linha férrea. Sem os trens, o prédio continua sendo referência, agora para outros meios de transporte.
quando veio a linha férrea, as cidades que tinham linha férrea se desenvolveram mais, porque ela tinha uma comunicação muito maior. Então, os fazendeiros da região vinham para cá para despachar o café. Despachavam o café pela ferrovia, que ia para o Porto de Santos, e esse café era exportado. Então, aqui tinha que ter uma estrutura para receber esses fazendeiros quando vinham da redondeza para despachar o café. Isso conferiu uma importância à cidade. Tinha um bar chegadinho que não fechava. Imagina um bar ficar 24 horas. Por quê? Pelos horários do trem, né? Pela movimentação que os trens davam. Então, café e ferrovia em Rio Claro foi muito importante. A ferrovia foi determinante. Entre ecos do passado e o barulho do presente, é preciso não deixar morrer a história. A história local transmite essa sensação de pertencimento, e que não é só com as grandes cidades, todo mundo pertence a algum lugar. Então, você sabendo o seu lugar, você valoriza a sua identidade, que é muito importante, né? Para as pessoas saberem o que fazer, se posicionar na vida.